Boa noite, queridos irmãos da nossa Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier, em Santa Cruz do Sul. Mais uma vez, com gratidão, com muito amor no coração, venho conversar um pouco com esses amigos queridos, com todos aqueles que nos escutam pelas redes sociais, que estão dispostos a refletir um pouco sobre os ensinamentos do nosso Mestre. Que possamos, nestes momentos de palestra, receber do plano espiritual de luz toda a intuição, toda a energia do bem, para que possamos transmitir, para que possamos absorver os ensinamentos que contribuem para a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Que assim seja. Hoje o tema da palestra é sobre a caridade moral. Evidente que nós temos no nosso Evangelho mesmo, né, o capítulo onde vem a caridade material e a caridade moral, mas eu resolvi me deter um pouco mais na caridade moral, porque a caridade material, eu acredito, que é a mais fácil de nós executarmos, né? Todos nós, e nestes momentos agora em que se faz campanhas, né, para as pessoas carentes que foram atingidas por enchentes, onde nós fazemos grandes movimentos para levar o alimento, roupa, para aqueles que estão neste momento de pandemia sem trabalho, que perderam seus empregos, que estão em casa muitas vezes sem ter o que comer. Esta caridade, a gente e o governo e a população, nós sempre estamos mais atentos, porque a caridade material consiste em quando nós praticamos ações que atendam às necessidades materiais do ser humano, né? As necessidades físicas, comida, vestuário, habitação. E esta caridade, tem pessoas, inclusive, que elas não se importam de despender dinheiro, não se importam de contribuir com roupas, né, do seu vestuário, que muitas vezes estão lá, não se usa mais, então doam. Mas essas pessoas, mesmo fazendo a doação, que são ações muito louváveis, elas têm uma dificuldade enorme de ir ver diretamente no local onde é que está acontecendo essa necessidade, né? Nós temos dificuldades de ir visitar o asilo, de ir lá levar a comida. Então, para nós é mais fácil entregar o dinheiro, porque cumprimos o nosso dever de cristão sem que a gente se faça presente. Então, hoje, eu resolvi falar um pouco desta caridade moral, que é tão necessária, principalmente nos tempos de hoje, onde as pessoas estão isoladas, onde as pessoas estão se sentindo muito solitárias, e as doenças físicas, as doenças mentais estão se abatendo sobre todos nós. Então, a caridade moral consiste em nós
segundo está no próprio Evangelho, a caridade moral consiste em suportar uns aos outros e nos alertam os espíritos, os mentores, que é o que menos nós fazemos neste mundo inferior, onde estamos encarnados. A caridade moral é dar algo para o coração. E o que significa dar algo para o coração? Esta disponibilidade que nós devemos ter e que hoje é tão necessária, consiste em que nós prestemos atenção naqueles que estão à nossa volta, naqueles que estão mesmo não tão próximos, mas que estão sofrendo momentos terríveis de depressão, de angústia, de desespero, momentos em que a solidão está batendo nos lares de tanta gente. Então, o coração do ser humano, neste momento, acredito eu, e pelas notícias que temos, pelos estudos que estão sendo feitos, inclusive muitas manifestações de psiquiatras, psicólogos, o coração do ser humano é que anda muito sofrido. Não o coração, este órgão físico que precisa o atendimento específico de um cardiologista. O coração, este órgão que nós ligamos diretamente à nossa mente, à nossa espiritualidade. As decepções, a frieza com que o ser humano anda se manifestando, a ganância, a preocupação extrema com bens materiais, o orgulho, o grande isolamento que todos estamos vivendo dos entes queridos, é um dos motivos que acarretam essas doenças que tanto machucam os nossos corações. Dificilmente nós paramos para nos perguntar: será que tem alguém conhecido nosso, próximo, que estaria precisando de nossa atenção? Será que tem alguém que não está nesse momento precisando de um incentivo, de uma palavra que o levante, que o coloque para o alto? Alguém que precisa palavras de aplausos, de reconhecimento por algum feito realizado? Nós paramos para pensar nisso? Ou nós estamos recolhidos na nossa pequena casa ou grande residência, pensando unicamente naquelas coisas que nós estamos deixando de fazer? Então vem aquele problema que eu mencionei no início, né? Nós temos muitas coisas. Nós, na maioria das vezes, nós não precisamos de nada em termos materiais. Então, nós damos coisas, nós temos coisas, né? Mas, muitas vezes, o coração continua sem nada receber. E neste momento, quando nós percebemos que o nosso mundo, que a nossa vida, que os nossos dias estão girando apenas em troca de dar e receber coisas materiais, é que nós começamos
a entrar naqueles momentos de depressão, onde a solidão bate forte e onde nos falta a vontade de viver. E aí, então, surgem os medos. Quantas pessoas que estão reclusas nesse momento em suas casas com medo? Porque foi um dos aspectos que eu acredito que mais atrasou, que mais comprometeu a nossa vida nos últimos tempos, foram esses movimentos provocados, na maioria das vezes, pelas grandes redes sociais, pelos órgãos de comunicação, que faziam com que a população não entendesse tão bem a necessidade dos protocolos de higiene que nós teríamos que adotar, mas sim o problema fica em casa, né? Não contate com ninguém, não toque em nada, lave as mãos, use máscara e fique em casa. Então, este medo exagerado, só eu mesmo tenho nas minhas relações muitas pessoas que estabeleceram um pânico tão grande na sua mente que estão fazendo terapia, que estão com a ajuda de psicólogos, inclusive de medicação, tentando voltar a uma normalidade que havia antes desta pandemia. E muitas pessoas, inclusive, chegaram ao ponto de dizer: quando terminar essa função dessa pandemia, eu acredito que eu não vá ter mais condições de frequentar um shopping, de ir a um cinema. Eu não me sinto mais preparada para viver onde houver um número significativo de pessoas. Então, este medo gerado pelos excessos de informações causaram problemas seríssimos mentais. E nós vamos agora ter que superar. Então, este é o momento em que nós podemos ajudar e muito. É neste momento que nós, entendendo que Jesus disse, né, que nós deveríamos visitar os doentes, que nós deveríamos acolher aqueles mais necessitados, que nós deveríamos ofertar o ombro amigo, né, que nós deveríamos levantar aqueles que estão caídos. Então, compete a nós, neste momento de grande reclusão e de grandes doenças mentais, realizarmos a nossa tarefa de cristãos. Uma manifestação de carinho gera um impacto muito positivo, tanto para aquelas pessoas que vão receber, quanto para nós que estamos doando, que estamos enviando a pessoas que estão sofrendo palavras de conforto, palavras de ânimo. Muito importante, e a gente vai percebendo exemplos que estão surgindo, evidente que nem todos têm os aparelhos e dispõem da tecnologia. Muitas pessoas estão fazendo vídeos chamadas, né? Estão conversando com seus entes queridos, estão mandando mensagens através de fotografias e de vídeos para que as pessoas
consigam se confortar um pouco com a presença, porque nós precisamos da presença física também. Nunca se sentiu tanta falta de um abraço, né, de um carinho, daquele olhar olho no olho. Então, vamos erguer as mangas e vamos começar a doação feita para as necessidades físicas, acredito que nós estamos fazendo. Vamos agora nos doar para atacar esta grande pandemia que está surgindo nas mentes, no espírito dos irmãos que estão à nossa volta. Então, é preciso que nós saiamos do nosso cubículo, é preciso que nós saiamos do nosso conforto individual, né? Que nós possamos ser humildes, que nós possamos ser acolhedores e, principalmente, sempre muito amorosos. Ouvir as queixas, ouvir as lamúrias, tudo isso faz parte da caridade moral. A única certeza que nós estamos tendo nesses dias é que nós estamos vivos, né? Muita gente diz assim, eu não posso projetar, eu não posso sonhar, porque eu não sei o que vai acontecer logo ali, quando encerrar a pandemia. Mas nós temos, evidente, que viver o aqui e agora da melhor maneira possível, mas nós não podemos deixar que os nossos sonhos desapareçam. Nós, se somos dotados de uma fé e esperança, que foram virtudes muito importantes por nós ensinadas pelo nosso Mestre Jesus, e que nós temos certeza que tem um Pai maior que nos protege, que tudo isso que está acontecendo são coisas que vêm para nos mostrar qual o caminho correto que nós devemos seguir, porque o que estava aí não estava nos trazendo felicidade. Então, neste momento, onde nós conseguimos refletir mais, onde nós conseguimos avaliar mais o nosso eu, que eu já, inclusive, né, fiz uma palestra sobre isso, a necessidade de nós nos descobrirmos. Então, nós temos que ter a certeza, e como dizia o nosso Chico, que isso vai passar, né? Que seria da humanidade se nós não vivêssemos de esperança, né? Nós temos certeza que tudo isso, que esses dias que nós estamos vivendo, são dias que nós devemos estar nos preparando o ambiente que nós vivemos para aquelas coisas boas que virão. Nós devemos ser os responsáveis para que esses dias que chegarem pós-pandemia, nós possamos fazer parte e sermos responsáveis de um mundo um pouco mais humano, de um mundo mais caridoso. E eu achei interessante, eu ouvindo uma palestra da Nete Guimarães, que eu acredito que todos nós, né, da Caminhada Espírita, conhecemos essa querida palestrante. Numa de suas palestras, ela relatou uma experiência que fizeram em Harvard com pessoas de alto nível intelectual, que eles queriam estudar, eles queriam chegar a uma conclusão qual a relação entre saúde física e saúde mental. Então, eles
selecionaram 268 pessoas, me parece, que eles foram analisando, né, fazendo as suas pesquisas, as suas anotações, durante 80 anos. Eu achei, assim, uma coisa fantástica, né? Milhões foram investidos nessas pesquisas, né? E os relatos todos sendo feitos, tudo ficando devidamente registrado, e eles queriam, então, provar qual é essa relação. E quando chegaram ao fim, que eles achavam que só iam revelar o resultado depois que todos os que foram analisados estivessem mortos, eles acharam que o tempo quer dizer, o tempo já tinha passado muito e que haveria uma necessidade muito grande de saber o resultado dessa pesquisa. E chegaram à conclusão, ainda haviam 19 pessoas vivas, me parece, depois, e resolveram, então, analisar a conclusão a que chegavam. Além de terem chegado a conclusões sobre muita coisa orgânica e física, eles chegaram à conclusão que aquelas pessoas que se preocupavam com os outros, aquelas pessoas que se envolviam muito diretamente com outras pessoas, estas tinham uma saúde mental onde se percebia que ali havia felicidade. Então, ela salienta, vejam bem, milhões gastos, né? Anos passados, e a conclusão a que se chega é que a felicidade acontece verdadeiramente quando nós nos preocupamos com os outros. Isto é caridade moral, que a preocupação com os outros alivia a dor, né? E que nós possamos, então, sempre seguir esse ensinamento do Mestre, porque ele disse amar ao próximo como a si mesmo. E então, não foi riqueza, não foi sexo, não foram avanços tecnológicos que resultaram na felicidade das pessoas avaliadas. Foi simplesmente a grande preocupação e o grande interesse que mantinham com outras pessoas. Então, que nós possamos dar a todos a coberta para aqueles que têm frio no corpo e o carinho para aqueles que têm frio da alma. E segundo a pesquisa feita por estes grandes cientistas, só o amor liberta da dor. E ela, inclusive, encerra a palestra dizendo: a que conclusão, então, eles chegaram? Que fora da caridade não há salvação. Meus queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus fique com todos nós e que neste momento possamos voltar nossos olhos ao grande Pai, a nossa Mãe Maria Santíssima, e agradecer todos os privilégios que temos de estarmos vivos e agradecer a oportunidade de nós estarmos vivendo este momento tão significativo e que cada um de nós possa seguir a sua caminhada na paz e na luz do Mestre Jesus. Que assim seja.